Olá, sejam bem-vindos a mais uma discussão de problemas de balanço de massa. Hoje nós vamos tentar analisar o exemplo 3.9 do livro-texto do Himmelblau. Muito bem. O enunciado do exemplo diz mais ou menos o seguinte: um tanque contém 10.000 kg de uma solução saturada de carbonato de sódio a 30 graus Celsius. Você quer cristalizar desta solução 3.000 kg de carbonato de sódio, acompanhado de 10 moléculas de água de hidratação, sem qualquer acompanhamento de água adicional. A pergunta do problema é a qual temperatura a solução deve ser resfriada para que ocorra, então, esse processo de cristalização. Então, obviamente, nós sabemos que para vários sais o que acontece com a redução da temperatura, a solubilidade desse sal em água diminui. E com isso, se eu tenho uma solução e eu vou resfriando essa solução, eu vou diminuindo a solubilidade e aí, com isso eu consigo cristalizar parte dos sais, do sal que estava dissolvido. Para resolver o problema, obviamente, nós precisaríamos de dados de solubilidade do carbonato em água. E essa informação, apesar de não ter sido colocada no enunciado do problema, ela aparece na solução proposta. Então a gente está reproduzindo para que quem quiser agora dá uma pausa no vídeo, tenta resolver o problema e, se não conseguir, vai aos poucos acompanhando a solução que a gente está apresentando. Ok? Tudo bem. Então, vou fazer agora um esqueminha para facilitar a análise do problema. O que nós sabemos? Nós temos uma solução saturada a 30 graus Celsius, né, na quantidade de 10.000 kg da mesma, uma solução de carbonato de sódio em água. Muito bem, o que a gente quer fazer? Nós, a partir dessa solução, queremos cristalizar 3.000 kg de cristais de carbonato acompanhados de 10 moléculas de água de hidratação. Obviamente, com isso, vai sobrar uma outra solução de carbonato de sódio, com concentração, obviamente, claramente diferente da inicial, né? E o que a gente quer saber, a pergunta principal do problema, é a temperatura para a qual nós devemos resfriar a solução. E, obviamente, passa pela determinação também da quantidade de solução residual. Ok? Bom, inicialmente, para poder resolver esse problema de balanço de massa, eu teria que conhecer a concentração das soluções envolvidas. É dada a informação no problema que a solução inicial é uma solução saturada a 30 graus Celsius. Da tabela de solubilidade, nós vimos que essa solução saturada a 30 graus tem uma solubilidade de 38,8 gramas de carbonato em 100 gramas de água. Ou seja, se eu passo essa informação para porcentagem em massa, ou seja, para a fração ponderal, a 38 gramas de carbonato estão presentes em 38 gramas de carbonato mais 100 gramas de água, ou seja, em 138,8 gramas de solução, o que leva a uma solução com 27,95% de carbonato de sódio. A outra, entre aspas, solução presente são os cristais que foram formados, né? São cristais de carbonato de sódio, 0,10 água, 10 moléculas de água de hidratação. Então, vou ver a proporção em massa de carbonato de sódio nesses cristais. Ou seja, no carbonato de sódio, propriamente dito, eu tenho 106 gramas por mol. 23 do sódio, 12 do carbono, 16 do oxigênio, né? E 10 moléculas de água, peso molecular da água 18, 180 gramas por mol. Desse modo, então eu posso inferir que a concentração de carbonato nos cristais, que eu aqui denominei de X subscrito P, vai ser a massa de carbonato, 106, pela massa, entre aspas, de solução, 106 de carbonato mais 180 das 10 moléculas de água. Ou seja, a concentração de carbonato de sódio nos cristais é de 37,06%.
posso partir então para o balanço de massa, né? Que se eu penso que eu estou em regime permanente, não tem acúmulo de massa e também, como não tem reação química envolvida, os termos de geração e de consumo não estão presentes. A somatória, então, das correntes de entrada vai ser igual à somatória das correntes de saída. O que, no nosso caso, em termos de balanço global de massa, eu tinha a entrada de solução saturada e duas saídas, a saída de cristais e a saída de solução residual. Substituindo os valores, nós sabemos que tínhamos 10.000 de solução de entrada, 3.000 quilogramas de cristais, o que obviamente nos leva a 7.000 quilogramas de solução residual. Se escrevemos o balanço de massa para o carbonato de sódio, as vazões são multiplicadas pelas respectivas frações mássicas de carbonato na alimentação, nos cristais e na solução residual. Substituindo os valores, 10.000, 27,95% é a concentração da solução de entrada, 3.000 kg de cristais, cuja concentração é de 37,06% de carbonato de sódio, e a solução residual, como nós vimos aqui acima, eram 7.000 kg que estavam sendo produzidos. Isso nos leva à concentração dessa solução a 24,05%, concentração da solução residual, 24,05% de carbonato de sódio. Só que eu tenho que lembrar que a pergunta do problema é a temperatura. Então, eu vou ter que voltar lá naquela tabela de solubilidade para tentar descobrir qual é a temperatura. Então, nós vamos passar agora da fração mássica, fração ponderal, para solubilidade, né? Nós sabemos que nós temos 24,05 gramas de carbonato de sódio na solução. A solução, 100 gramas. Então, 24,05 gramas do carbonato em 100 menos 24,05 gramas de água. Mas a solubilidade é a massa em 100 gramas de água. Então, eu tive que fazer a conversão, o que nos levou a 31,67 gramas de carbonato de sódio por 100 gramas de água. Esse é o valor que o balanço de massa me produziu. Agora eu vou voltar lá para a tabela para tentar descobrir qual é a temperatura. Ou seja, eu tenho esses valores, provavelmente valores experimentais, né? E o valor que nós encontramos foi 31,67, o que nos indica claramente que a temperatura em questão ela está entre 20 e 30 graus Celsius. Quanto exatamente? É objeto do que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos tentar mostrar algumas formas como essa temperatura poderia ser determinada. Bom, primeiramente nós fizemos um gráfico, né? Pegamos os dados da tabela e plotamos isso em gráfico. Tá aí os pontinhos vermelhos, são os pontos experimentais, e a gente percebe visualmente que isso não é uma linha reta. Os dados, a solubilidade do carbonato não varia linearmente com a temperatura. Claramente a variação não é linear. Só a inspeção na tabela já tinha mostrado isso para a gente, né? Mas fazendo um gráfico fica mais evidente ainda. Bom, mas eu podia dar uma de teimoso e mesmo assim querer ajustar esses dados experimentais e tentar traçar a reta que melhor representa esse conjunto de dados experimentais. Tá? Então, se nós fizéssemos um ajuste linear, né, qual seja, eu estaria supondo que a solubilidade é uma função do tipo A, T mais B, uma função linear da temperatura. A minha função seria tentar encontrar os valores de A e B que causam o menor erro possível, o menor desvio para a gama, para a faixa de valores de temperatura que eu tenho. Feito esse ajuste, nós encontramos essa equação que está aí representada em laranja, essa linha reta laranja, cuja equação foi colocada aqui ao lado. S igual a 1,044T mais 4,29. Que, se nós substituíssemos o valor
de S, 31,67, obteríamos como resposta a temperatura de 26,23 graus Celsius. Claro, esse ajuste linear não está bom. A gente está vendo claramente que tem desvios muito grandes. O que acontece é que, na verdade, a curva que representaria esse sistema seria alguma coisa mais ou menos como essa que eu fiz, né? Meio mal, com um pouco de mau jeito aqui tentando traçar na tela, mas o que a gente vê? Dependendo da faixa de temperatura, então entre 10 e 20 graus Celsius, por exemplo, o desvio está bem acentuado. Já é menor na faixa de 20 e 30. Nossa solubilidade, ela é mais ou menos por aqui, né? 31,67. Então, na região em que nós estamos utilizando o valor do ajuste linear, o erro não é nem tão acentuado, mas esse procedimento não ficou muito confortável e também não é o mais apropriado para um problema como esse. Então, vamos tentar fazer alguma coisa ligeiramente melhor. Seria um ajuste quadrático, ou seja, estou supondo não mais uma dependência linear da solubilidade com a temperatura, mas uma dependência do segundo grau. Alguma coisa como S igual a T2 mais BT mais C, certo? Notem, foi feito também o ajuste, né? E vocês percebem que essa função quadrática, ela ajustou os pontos experimentais de uma forma muito melhor, né? Para todo o domínio de temperatura, eu tenho um ajuste muito melhor, né? Essa equação está informada, 0,03t ao quadrado mais 0,16t mais 7,24, o que levaria, isso é uma equação do segundo grau, né? Então, eu teria duas temperaturas que poderiam ser, dariam a mesma solubilidade. Uma negativa, que obviamente então ela está sendo desprezada, porque a que teria sentido físico para a gente seria a 26,01 graus Celsius. Perfeito? Óbvio que para isso eu tenho que saber fazer o ajuste quadrático, assim como no caso anterior eu tinha que saber fazer o ajuste linear. Muito bem, só que na verdade, para esse problema, o que eu observo nesse problema e para vários problemas, percebam que entre esses pontos experimentais, a variação, essa linha laranja, entre esses dois pontos vermelhos, se assemelha quase que a uma linha reta aqui, assim como esses dois aqui é uma linha reta, entre esses dois é uma linha reta. Ou seja, uma aproximação grosseira, mas que dá um bom resultado para muitos problemas, seria eu unir os pontos experimentais por linhas retas, né? Esse resultado, na verdade, ele está melhor do que aquele ajuste linear que nós apresentamos anteriormente, né? Ou, obviamente, eu não poderia supor linear entre início e fim, unir pontos experimentais por uma reta, como essa segunda linha amarela que eu tracei. Essas duas alternativas não estariam sendo interessantes. Porém, eu pegar esses dois pontos e unir por uma linha reta, ou esses outros dois por uma linha reta, ou esses outros dois, não está tão ruim, né? Se eu fizesse isso, na verdade, esta equação que eu coloquei aqui é a equação da reta apenas pensando, deixa eu fazer de novo, essa aqui é para esta reta. Essa reta unindo as temperaturas de 20 e de 30 graus Celsius, né? Note, com isso, o valor obtido é bem próximo do valor encontrado com ajuste quadrático, né? Mas eu também não quero fazer esse ajuste linear dessa forma. Eu quero mostrar uma forma prática e rápida, que é fazer a interpolação linear na tabela. Ou seja, aqui está a tabela, ou melhor, um extrato da tabela. Eu percebi logo de cara que a solubilidade de 31,67 ela estava entre a solubilidade a 30 graus, 38,8, e a solubilidade a 20, 21,5. Então, o que eu posso fazer?
o equivalente a ter feito isso, ou seja, unir o ponto A20 com o ponto A30 por uma linha reta, obter a equação da reta e depois, usando a equação da reta, encontrar a temperatura, isso é substituído por fazer a interpolação linear na própria tabela. Como é que eu fiz isso? Ora, como vocês observam, anotei os valores, eu montei uma tabelinha auxiliar, onde eu coloquei uma linha entre os valores conhecidos da tabela, 30 e 38,8, 20 e 21,5. Entre esses dois valores de solubilidade, obviamente, nós temos 31,67, que é o valor que eu encontrei pelo balanço de massa. A qual temperatura corresponde essa solubilidade? Então, o que eu monto é uma regra de 3, né, em que eu observo e escrevo o seguinte, deixa eu mudar a cor dessa caneta, que aqui não está aparecendo, né? Eu observo e digo o seguinte, quando ocorreu uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, ou seja, eu peguei o ΔT aqui na coluna de temperaturas. Eu comparo com o delta de solubilidade, certo? Então, eu escrevo, na verdade, o quê? Quando a variação foi de 30 menos 20, ou seja, 10, 30 menos 20, escrevi essa parcela, tá? 30 menos 20. A variação na solubilidade foi de 38,8 menos 21,5. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, a partir da variação conhecida, de 31,67 a 21,5, né, quando variou daqui para cá, ou seja, do ponto desconhecido até 21,5, foi o que eu anotei aqui. Qual será a variação de temperatura T menos 20? Regra de 3, resolvo a regra de 3 e com isso eu determino o valor de T. Então, basicamente é isso, eu fiz a interpolação para encontrar o valor da temperatura, que obviamente é aquele que aqui estava. Aqui é uma forma mais elegante de fazer. Aqui do lado esquerdo é a forma prática de se fazer. Obviamente, eu vou apagar todos esses rabiscos que estão na tela para mostrar uma forma alternativa e que vai dar exatamente o mesmo resultado. Nós, para escrevermos aqui, fizemos esta variação com esta. E depois comparamos esta com esta. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito, vamos mudar aqui para amarelo, só um instantinho, essas duas, amarelo não está aparecendo, vamos colocar em preto, né? Eu poderia fazer essas duas, tá? E depois fazer esses dois, ou seja, deixa eu mudar para amarelo, que o amarelo vai aparecer bem no preto. Eu poderia escrever a variação 30 menos 20 é proporcional à variação 38,8 menos 21,5, certo? Assim como, então, ao invés de pegar 31,67 menos 21,5, eu poderia ir para o extremo oposto. 38,8 menos 31,67, proporcional, agora o limite superior, 30 menos t. Da mesma forma, se eu resolvo essa regra de 3, ou seja, 30 menos 20, que multiplica 38,8 menos 31,67, dividido por 38,8 menos 21,5, esse resultado é igual a 30 menos t, onde t é igual a, encontraremos o mesmo, 25,88. Eu fiz, então, a interpolação linear direto na tabela. Eu não preciso fazer gráfico algum, tá? Aqui os gráficos foram feitos apenas para ilustrar, mostrar as alternativas que a gente tem, né? A gente pode passar pela interpolação linear, pela quadrática, existem outros tipos de interpolação, né? Mas isso não é objeto da nossa disciplina, apenas entrou aqui como uma curiosidade e a gente, então, para sanar dúvidas de alguns alunos, fizemos esse vídeo para mostrar direitinho como é que a gente tinha feito a interpolação linear na tabela, ok? Espero que tenham entendido e possam utilizar para várias outras situações a interpolação linear.
Valeu!